Rapaziada, e essa contratação aí do Danilo que tá dando o que falar na internet e tá simplesmente dividindo a opinião de todos os flamenguistas. Uns flamenguistas aí querem que ele venha e outros flamenguistas querem que, querendo ou não, o Flamengo dê mais oportunidades na zaga aí, tanto para o Cleiton quanto também para o João Vitor. Porque segundo aqui, esses jornalistas que cobrem o dia a dia do Mengão, o Danilo e o Juventus chegaram a um acordo para rescindir o contrato, o que deve acontecer depois do jogo contra o Napoli. O caminho, portanto, ficará livre para o Flamengo tentar assinar com um zagueiro barra lateral em um vínculo válido por 2 anos. No Flamengo, a cautela toma conta, mas o rubro-negro é o favorito no Brasil. O Santos também ofereceu 2 anos de contrato, mas o projeto rubro-negro agrada mais por conta da Libertadores e do Super Mundial. Danilo é um grande jogador, está muito bem fisicamente. Vale lembrar que o líder do italiano, no caso aqui a Juventus, queria que ele ficasse a pedido do treinador. Além disso, é inteligentíssimo e tem perfil de liderança, algo que o Flamengo precisa depois da saída de tantos líderes experientes nos últimos anos. Tem tudo para dar certo com a camisa do Flamengo. E segundo aqui a jornalista Dani Boaventura, o Danilo recebeu uma proposta até do seu ex-clube Santos, mas aí para o desespero dos santistas, ele resolveu optar pelo Flamengo. Se liga só. Hoje eu apurei algumas informações e Danilo e Flamengo já estão acertados. O jogador aceitou a proposta, tinha um convite do Santos, mas o Flamengo oferece um salário maior, então interessou o Danilo, que também tem família rubro-negra. Ele está querendo voltar da Europa e agora o que falta? O jogador conversar com a Juventus para que o clube italiano o libere antecipadamente, já que o contrato vai até junho de 2025, o meio do ano. O Danilo quer vir e tem uma situação. O Danilo viria, num primeiro momento, para suprir a carência na zaga, não na lateral direita, Pascoal, que já é um pouco como ele tem atuado lá na Itália. Assim, rapaziada, na moral, eu acho que se ele vir pra jogar no Flamengo como zagueiro, eu acho que ele dá totalmente conta do recado. Porque, querendo ou não, na Juventus, ele já joga assim há basicamente 2 anos. Meu único ponto é que com a chegada do Danilo pra ser zagueiro do Flamengo, jovens promessas aí, como o caso do Cleiton e do João Vitor, automaticamente a gente, querendo ou não, vão perder espaço no time principal. O que é basicamente um problema, porque querendo ou não, quando um jogador não joga, ele automaticamente se desvaloriza, não tem jeito. E aí, você apostaria na experiência do Danilo ou tentaria investir aí na evolução da nossa base? Comenta a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? E aqui tá, rapaziada, os números do Danilo pela Juventus, e por esses números, a gente, caso ele venha, não pode esperar aí um jogador meio que ofensivo igual o Wesley. Se liga só, Danilo com 33 anos pela Juventus e Brasil em 2024. Ele fez 48 jogos, 39 como titular, apenas 4 assistências. Sim, rapaziada, 4 assistências, 89% no acerto dos passes, 60% no acerto do passe longo, 96 desarmes, 278 ações defensivas, 156 bolas recuperadas, 63% na eficiência no duelo no chão e uma nota geral aí no SofaScore de 3.13. E aqui tá um pouco do mapa de calor dele. Esse mapa de calor dele é insano. Basicamente é um Luiz Araújo aí defensivo, porque basicamente o homem corre no campo inteiro. E quem falou também sobre isso, de caso o Danilo venha para o Flamengo e vai tomar automaticamente uma vaga de jovens promessas do Mengão, foi aqui o Flávio Piperno. Se liga só. No caso do Danilo, eu acho que o Danilo poderia sim ser um jogador bem útil como zagueiro, mas aí é aquela coisa. Não adianta ficar contratando também um monte de jogador formado quando você tem uma base e vou repetir sempre. O Flamengo outro dia foi campeão mundial sub-20, ganhou Libertadores sub-20, da mesma forma que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil sub-20 agora em início de dezembro, final de novembro, alguma coisa por aí. Então não é possível que esses times não tenham jogadores de bom nível. Não é assim, eu não me convenço de que esses dois clubes não tenham jogadores da base que possam ser melhor aproveitados aí no time, enfim, no time de cima. Tem que testar, tem que dar alguma sequência. Campeonato estadual é para isso. Quer dizer, então, se esses jogadores não estiverem sendo aproveitados agora no campeonato estadual, ao lado de alguns jogadores titulares, porque também não adianta colocar qualquer coisa ao lado deles, quando é então que eles vão ter oportunidade? Então, eu acho que os dois, Flamengo e São Paulo, têm a obrigação
de aproveitar melhor esses meninos, até porque numa dessa é muito talento saindo pelos dedos. A gente, enfim, você acabou de citar, Pedro, o menino de São Paulo que fez 2 gols de pênalti ontem lá na Copa São Paulo, jogou no Palmeiras. E o Vanderlei Nogueira estava muito isso, falando, na base do Palmeiras, hoje tem tanta gente que vai ter alguém escapando, porque não dá para aproveitar todo mundo. Agora, se no São Paulo ainda não é assim... Eu concordo, rapaziada, totalmente aí com o Piperno. Na minha opinião, eu ia tentar aí dar mais oportunidades, tanto pro Cleiton quanto pro João Vitor no time principal, para os moleques aí tentar de alguma forma mostrar o seu valor. Pô, porque não faz nem basicamente 8 meses que a gente foi campeão mundial sub-20 e nossa base segue como sempre, entra técnico, sai técnico, nossa base segue assim sem ter oportunidades de verdade. E quem falou também sobre essa vinda do Danilo para o Flamengo foi aqui o Mauro César. Se liga só e comenta aí se vocês concordam ou não com ele, beleza? Brasil por uma questão familiar, pessoal, né? Ele teve interesse do Brighton e do Napoli. O Napoli lidera o campeonato italiano, seria a oportunidade de ser campeão, talvez, né? A Juventus não está brigando pelo título. A Juventus briga para chegar só empata, né? Ganhou do Milan no fim de semana, mas tem 13 empates em 21 rodadas. Tem jogado na zaga, mas até pelo lado esquerdo em alguns momentos. Você olha o mapa de calor dele, você vê várias vezes ele jogando pelo lado esquerdo da defesa, não só pela direita. E ele hoje é zagueiro. Acho até que ele é mais zagueiro do que lateral, porque ele, quando joga lateral, é um jogador de característica defensiva. Ele sabe jogar na função. Tecnicamente agregaria. A minha questão é sempre o seguinte: qual é a relação custo-benefício? Quanto vai custar? E acho que se o Flamengo for trazer o Danilo e o Vitão, o Flamengo fecha a porta para jovens jogadores. O Vitor Reis, vendido agora por 35 milhões de euros ao Manchester City, jogador negociado pelo Palmeiras, o companheiro de zaga dele na seleção sub-20 é o Iago, que está na seleção sub-20. O Iago é do Flamengo, capitão do sub-20, um jogador promissor, técnico, não vai jogar nunca. Não vai jogar nunca. O João Vitor, que tem 17 anos, jogou contra o São Paulo no segundo tempo domingo, é outro, muito bom, muito promissor, cabeça raspada, até estava... Não vai jogar nunca. Porque o Flamengo tinha os 2 Léo, o Fabrício e o Davi. Né? Davi Luiz foi embora, Fabrício foi embora, ficaram o Léo Pereira e Léo Ortiz. Então, se tiver 4 zagueiros, esses meninos não vão jogar. Assim, rapaziada, na minha opinião, o Flamengo não quer contratar tanto o Danilo quanto o Vitão na mesma janela. Pra mim, na minha visão aí, o Flamengo ou quer um ou quer outro. Ele não quer os dois juntos. Tipo, o Flamengo, dias atrás, tentou sim contratar o Vitão. Mas como aí o Internacional tá fazendo cu doce, o Flamengo meio que desistiu de ir atrás do Vitão e tá agora tentando ir atrás do Danilo como meio que oportunidade de mercado. Já que o vínculo do Danilo com a Juventus acaba, se eu não me engano, em junho ou julho. Então, a multa do Danilo aí basicamente é praticamente 0. Isso facilita mais o Flamengo contratar o Danilo do que o próprio Vitão. Porque lá, parece o Internacional tá pedindo 14 milhões de euros de multa, rapaziada. Pô, é foda, sendo que pra mim, o Cleiton é até melhor do que o Vitão. Mas na minha visão, na minha opinião, essas contratações aí, tanto do Danilo quanto do Vitão que o Mengão tá tentando fazer, pra mim, elas são contratações desnecessárias, porque tanto o Cleiton quanto o João Vitor já mostraram, rapaziada, já mostraram que dão conta do recado. Mas aí, rapaziada, na opinião de vocês, o Flamengo precisa ou deve ir aí atrás do Danilo e do Vitão para tentar reforçar a zaga, ou o Flamengo tem que tentar investir nas duas jovens promessas aí, no Cleiton e no João Vitor? Comenta a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? E caso vocês queiram mais notícias sobre o Mengão, já deixa seu like e inscrição, porque aqui no canal a gente só traz notícias só sobre o Flamengo, rapaziada. Só sobre o Flamengo basicamente todos os dias, beleza? Um forte abraço e te vejo aqui no próximo vídeo.